Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do The Lodges Business. Hoje nós vamos falar com a Michele. A Michele é uma colega e uma hóspede frequente dos nossos imóveis aqui e também uma investidora de imóveis por temporada. Então, em primeiro lugar, Mi, obrigada pela presença. Obrigada mais uma vez, né, em estar aqui, mais uma experiência. E essa experiência aqui em si me surpreendeu demais. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas eu sou apaixonada por campos, apaixonada por investimento e hoje vai ter um papo muito bom. Tenho certeza que quem já investe ou tem vontade de investir vai amar os conselhos, porque não é só conselho de quem não faz, é de quem investe na raça e sabe tudo o que acontece, né? Verdade. Então, a minha primeira pergunta é: por que escolher ficar em um imóvel, ter essa experiência que você está tendo aqui hoje e não ficar num hotel? Bom, primeira coisa, eu penso muito na questão para a família. Isso, assim, são decisões que a gente pensa até quando a gente viaja para o exterior. Eu acho que foram raras as vezes que nós ficamos em hotéis. A maioria das vezes foram realmente estadias que a gente possa estar com a nossa família. Eu acho que a gente tem, primeiro, mais privacidade, eu sinto muito isso. A gente pode criar as nossas próprias experiências, então, né, desde ter um chefe cozinhando ou preparar o nosso café da manhã. Então, eu gosto muito da privacidade. Eu acho que diferente do hotel, eu gosto dessa sensação de que eu saí da minha casa, mas parece que aqui é minha casa, entendeu? Muito interessante. Me conta mais. Você, quando começou a frequentar imóveis por temporada, o Airbnb, utilizar, você começou primeiro sendo hóspede, né, tendo a experiência no imóvel, ou primeiro você começou sendo investidora? Começamos primeiro indo mesmo como hóspedes, né? E a gente sempre... É engraçado que o meu marido, por ele ser muito investidor, assim, empresário, qualquer lugar que a gente vá, a cabeça dele é chegar naquele lugar e falar: nossa, se eu tivesse um imóvel aqui, né, de temporada. Então já é esse pensamento. E é muito engraçado, Pri, porque eu até falo pra ele, hoje na nossa casa em Sorocaba, nossa residência oficial, nós moramos de aluguel. Olha que louco, muitas pessoas pensam assim: não, vou construir uma casa, morar em cima de 2 milhões de reais, 3 milhões. A gente já pensa ao contrário. Tipo, compensa muito mais a gente morar de aluguel, numa casa gostosa, boa, mas investir o nosso dinheiro, assim, que traz essa renda passiva. Então a gente começou como hóspede, viu essa possibilidade dentro do mercado, né, do investimento, e aí começamos realmente a investir 1, 2, 3, estamos indo para o quarto imóvel agora. Que legal. Então, você realmente acredita que investir em um imóvel com esse perfil para aluguel por temporada te dá uma renda o suficiente para ter lucro com aquele imóvel e ainda pagar teu aluguel? Com certeza, com certeza. Hoje a gente olhando até para outros investimentos, né? Nós não conseguimos ver uma rentabilidade tão boa quanto essa. E eu sempre até falo para as pessoas quando vão começar, né? Cuidado, se tem uma promessa aí de uma coisa que você fica desconfiando, cuidado. Agora o imóvel não, porque ele já é teu. Qual das hipóteses? Vou vender ele. Mas ele sempre, a gente nunca coloca esse pensamento de vender, sabe? Já tivemos até proposta. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, no ano todo, ele é muito rentável. Muito. Além dele valorizar, né? Exato. Então você fez um investimento X, em 2, 3, 4, 5 anos ele já vai estar valendo outro. Total. Legal. Ok, vamos falar um pouquinho mais sobre Michele hóspede. Você pode contar pra gente de algum Airbnb que te marcou muito e por que te marcou? Eu acho que foi da última vez que nós estivemos em Paris. A gente fez 2 escolhas muito boas, mas o primeiro ele me marcou demais. Que assim, né, Pri, os primeiros investimentos, até como hóspede, a gente vai indo de acordo com o que cabe no nosso bolso, né? E a última vez que nós estivemos em Paris, né, hoje a gente, graças a Deus, conseguiu construir nossa renda passiva. E aí, na última vez em Paris, a gente falou: vamos pegar uma experiência melhor? Então a gente investiu para ficar num Airbnb bem próximo da torre, próximo da Champs-Élysées também. E aí ele foi um investimento maior ali pra gente ficar, ficamos 7 dias, mas ele era surreal. Assim, aquela varandinha, o meu sonho era ficar com uma varanda bem bonita, assim, sabe? Pra gente montar o café da manhã. Então foi uma realização, porque tinha uma boa localização, ele era muito gostoso, era grande e tinha essa varanda, assim. Então foi assim, marcou pra mim, sabe? A gente fez uma noite com um jantar bem gostoso, intimista pra nós dois, né? Bebezinho tinha acabado de nascer, então tava aí com uns
7, 8 meses, então foi a primeira vez que a gente viajou sem ele. E então a gente teve essa segunda lua de mel, vamos dizer assim. Foi muito gostoso, nos marcou. Eu tenho certeza que quando você vai ter uma experiência, como você teve em Paris, em todos os outros imóveis, até aqui que você está tendo agora, você tem aquele olhar de investidora também, né? Que você fica olhando os detalhes, o que a pessoa fez, o que aquela pessoa não fez, deixou de fazer. Então, com esse olhar de investidora, quando você tem essas experiências, assim, o que você acha que os anfitriões erram muito quando eles fazem o planejamento deles? Deixando a desejar. Ou na hora também da divulgação do imóvel, assim, no planejamento como um todo. O que você acha que os anfitriões erram e que eles poderiam melhorar? Eu acho que o principal, assim, eu sempre tive um olhar muito de senso estético, né? Tanto que o meu Instagram, como eu fiquei conhecida, foi por conta do senso estético. Então, quando a gente pensa na decoração, a gente pensa em cada detalhe. Todas as toalhas dos nossos imóveis, elas são bordadas, né? Então, a gente manda para uma pessoa, ela faz ali personalizado. E assim, a gente gasta muito com toalha, né? Todo mês, porque elas são brancas. E a gente não deixa, não, por exemplo, pô, tá acabando, vamos pegar uma branca aqui sem dar tempo de bordar e coloca assim. Não, a gente sempre pensa. Daí, o que fica pra piscina é o contrário, então é azul com o bordado branco. Então, a gente sente que isso faz a diferença. Quando eles entram no nosso imóvel, lá no anúncio, ali é que pega, né? Então, as fotos, o cuidado estético, a decoração. E aí, óbvio, né? Ter uma pessoa que recebe eles com todo carinho, que cuida, que pensa nos detalhes. Hoje, os nossos imóveis, eles são um pouco longe de onde a gente mora. O meu marido fala, se fossem mais próximos ainda, a gente queria trazer mais ainda experiência, sabe? Então é uma coisa que a gente tem até como meta, para melhorar ainda mais a experiência, porque hoje a gente tem top de avaliações, sempre está em preferido dos hóspedes, então o Airbnb impulsiona quem faz isso, né? Então a gente pensa em tudo, mas acho que o principal começa na divulgação, nas fotos. Entendi. E isso sobre personalizar o serviço e também ter tecnologia para te ajudar a automatizar. É um desafio para o anfitrião, é um desafio para mim como administradora, porque automatizar nos traz margens de lucro, né? Você não precisa ter tantos funcionários, né? E ter a dependência do humano, né? Exato. Mas a gente perde essa personalização e esse serviço. Sim. Conta mais, assim, como que você, como investidora, e também no seu olhar como hóspede, como é que você vê esse desafio entre automatizar e personalizar? É exatamente esse ponto que você falou, né? Traz essa parte do humano, da pessoa que está atendendo ali. Mas a gente entende, né, que estando longe é muito mais fácil quando a gente tem isso. Então hoje, para 2 imóveis que a gente tem lá, nós estamos com uma pessoa porque a gente conseguiu montar um processo. E eu falo muito, eu até estava conversando com a Pri aqui no off, que eu sou a pessoa criativa e o meu marido é o que faz as coisas acontecerem. Então ele pensa nesses processos. Então a gente tá pensando até em integrar um pouquinho mais, né, como a gente está aumentando a gama dos nossos investimentos, a gente pensa futuramente criar um aplicativo tipo um SaaS, que seja das nossas experiências, sabe? Para integrar mesmo com a IA. Até usando a IA, para os nossos hóspedes, a gente pensou em já dar para eles antes, mandar um PDF com as fotos, a gente pega uma foto dele no Instagram e coloca onde que ele poderia fazer foto na nossa casa. Tipo, olha como a sua foto ficaria legal aqui, sabe? Então, usar a tecnologia a nosso favor, né? Sim, para personalizar usando a tecnologia. Exato. Legal, genial. Né? Já dei uma ideia. Gostei, eu vou roubar essa ideia. Boa, pode pegar. Mi, você falou pra gente sobre o seu senso estético. Todo o seu histórico de carreira é com moda, é visual. Quando você vai num imóvel como esse aqui, o que você procura para fazer suas fotos, seu conteúdo? Conta pra gente. Não, a primeira coisa que eu cheguei aqui, assim, minha cabeça já vai pensando exatamente nisso, nos detalhes. O que eu gosto de pensar muito? Foto de café da manhã, eu acho a coisa mais linda, eu acho que fica tão gostoso, sabe? E aí, tanto para quem é um influenciador, né, ou até uma pessoa, vamos dizer assim, vem uma médica aqui. E ela é uma médica que ela quer se posicionar mais no digital. Então, ela pode aproveitar essa experiência não só para descansar, mas para posicionar a imagem dela também, entendeu? Então, chegar aqui, colocar, de repente, trazer uma roupa mais bonita, fazer uma foto na sacada, fazer com o café da manhã com os filhos, eu acho que traz até proximidade para a audiência dela. Então, qualquer profissional que venha para uma experiência assim, acho que dá para mudar essa chavinha, sabe? Pensar na foto, em deixar o seu Instagram mais bonito para atrair mais clientes, sabe?
vai conversar muito com o cliente final, vai trazer uma proximidade, uma identidade. E as pessoas são curiosas em viagem, né? Todo mundo fica querendo saber, o engajamento aumenta. Então, todo mundo, não só um influenciador, todo mundo pode usar essas experiências para se posicionar melhor, entendeu? Se a pessoa que está investindo num imóvel tivesse que escolher 3 coisas que você considera primordial em um imóvel, tanto como hóspede, como você percebendo agora no que te dá retorno. O que você escolheria, assim? Bom, localização, com certeza, né? O local em si, a localização que eu digo mais próximo a centros, aos lugares, supermercados, enfim. Outra coisa é a própria cidade, né? Ser turística. Eu acho que não ter um lugar que é só sazonal. Eu gosto de pensar que seja bom o ano todo. Óbvio que oscila, né? Mas que seja mais rentável assim. E também na margem de lucro. Porque às vezes ela vai investir num imóvel que vai dar uma margem de lucro muito baixa no final, né? A gente já teve estúdios, por exemplo. Estúdios, hoje, a gente vê que não seriam os nossos melhores investimentos. Eu prefiro ainda temporada, né, em lugares Campos do Jordão, turísticos, praias. Eu acho que a rentabilidade é maior. Então, eu gosto de olhar para a margem de lucro também. Legal. Vocês calculam antes? Sim. Tá. E eu acho que você deve ter aí também, né? Tem um site em específico que você entra lá e você vê quanto tá, né, os aluguéis e você vê quanto as casas até faturam. Então, geralmente a gente entra nesse site e dá uma olhada geral. Dá um panorama, Não confie inteiramente no chat GPT, gente. É verdade. Tem que ser feita uma pesquisa. Inclusive, nas nossas consultorias, a gente ensina a pessoa a usar os sites que tem à disposição e também fazer um cálculo mais preciso, olhando a concorrência, os imóveis na região e também dando um panorama dos reais custos, né? Porque quem está começando é difícil de entender eu os falo custos. assim, eu e meu marido, muitas das coisas que a gente fez foi assim, às vezes a gente olha para trás e fala, cara, foi a graça de Deus, porque a gente a gente não calculou. Hoje, até quando eu falo para as minhas alunas que querem investir, eu falo, gente, vai um pouco devagar. A gente tem que ser um pouco louco, mas louco consciente, né? Então, se você tem a possibilidade, que nem na nossa época a gente não conhecia alguém que fazia esse trabalho como você faz. Então, a gente não tinha esse contato. Então, hoje as pessoas têm essa possibilidade. Então, eu prefiro, vai investir, ainda mais se a pessoa pensou naquele valor, é o valor da vida dela, sabe? Não pode pensar em só ir. Então, contrata uma consultoria, pergunta, analisa, para não ir pelo impulso. A gente tem, né, hoje a nosso favor, a questão de eu ser influenciadora. Então, é um ponto positivo. Mas e se a pessoa não tem uma audiência? Então, precisa pensar nisso, sabe? Então, é melhor fazer mais consciente. Aí hoje você tem uma experiência que você adquiriu na raça mesmo, que te dá um embasamento melhor. Mas quem não tiver, às vezes, né, investir numa consultoria vai fazer com que você economize milhares de reais. Né? Já aconteceu, eu já vi pessoas indo investir na praia, por exemplo, e aí comprou terreno com uma pessoa e aí não tinha escritura. E o que aconteceu? Quando ela foi construir, veio a Marinha, lá, o imóvel são da Marinha, né? Eu não sei explicar exatamente, mas eles tinham passado do lugar. Então, parece que tá num processo lá que vai ter que demolir casas. Então, imagina. A pessoa investiu, talvez o que era o valor da vida dela, e aí ela não viu antes, não viu documentação, perdeu dinheiro, entendeu? Verdade. Mi, conta para a sua audiência, para o nosso público, qual conselho que você daria para quem está começando? Bom, primeira coisa, né, como a gente já deu esse spoiler, é realmente pesquisar e procurar pessoas que são capacitadas para te ajudar nisso. Como eu disse, a melhor coisa para você... Não é que a gente não vai errar na nossa caminhada, obviamente, mas a gente vai errar menos quando a gente tem uma pessoa. Eu sempre falo que precisamos ter um mentor. O que é um mentor? É aquela pessoa que já passou pelo que você está passando, ou que você quer, né, ter aquele resultado, aqueles objetivos que você almeja. Eu falo que não buscar uma pessoa, um mentor, alguém para te aconselhar, é um pouco até de orgulho. Porque às vezes você vai falar, eu vou fazer por minha conta. Tudo bem, só que lá na frente você vai cair num buraco que alguém, de repente, já passou por isso. Então, como eu mencionei com você, hoje as nossas experiências olhando um pelo outro, algumas coisas a gente não teria investido, outras teria investido mais, colocado mais potência, né, mais financeiro ali. Então, é melhor que tenha uma pessoa ali para te aconselhar. A segunda coisa é realmente pensar que
nós passamos por tantas oscilações dentro da economia, né? São muitas oscilações. Então, desde pandemia, pós-pandemia, a época que nós estamos agora, e não é muito saudável você ter um ovinho em uma cesta só, a gente sempre fala isso. Então, o imóvel, ele te possibilita que você tenha a renda passiva, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Então, pensando até como família, eu falo que não é só da renda passiva em si, é o patrimônio legado, né? É a tua família, é o teu bem maior. Muitos de nós não viemos de uma família rica, eu pelo menos não vim. Nós construímos do zero. Então, a nossa próxima geração vai usufruir disso tudo, sabe? Então, é muito gostoso olhar e falar, caramba, a gente começou ali do zero e olha onde nós estamos chegando e o que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão colher. Então, é realmente um patrimônio legado. Inclusive é bíblico, né, Mi? Exato. Colocar os seus investimentos em várias cestinhas. Exato. Salomão já nos ensinou lá, né, em Provérbios. Sim. E também a consultoria, né, buscar o mentor, como você disse, além de evitar os erros que a gente já cometeu, eu acho que acelera muito mais, né? Muito. Se você não fica ali batendo a cabeça e voltando e refazendo o que você poderia já começar certo, vai te acelerar os seus resultados. Exato. Estar nas mesas também, né? De repente você consegue entrar, né? Estar mais pessoas de clubes de negócio, ou você mesmo. Imagina quantos proprietários você tem dentro do seu hall ali de conhecimento. E aí, de repente, eu entro para investir, mas falo, Pri, queria conversar com alguém, né? E aí você me conecta com essa pessoa, então, aonde que eu poderia encontrar? Se eu não estivesse dentro de uma mesa, de um ambiente. Então, você proporciona isso, é perfeito, né? É verdade. E Mi, agora, principalmente para as mulheres, né? Que é realmente o seu público-alvo aí, que te valorizam e que te seguem, porque né, acham que o teu trabalho inspira elas. Você realmente acha que imóveis por temporada vai trazer essa liberdade para as mulheres, liberdade financeira, com todo esse trabalho envolvido, vai trazer mais liberdade de tempo também? Com certeza, né? Tem alguns estudos aí, tem algumas advogadas que fazem parte dos clubes que eu participo e elas falam que, assim, infelizmente hoje, né? Eu acredito que você pensa o mesmo que eu, né? A gente olha para as famílias e a gente quer que o casamento dê certo. Mas vamos olhar que nem sempre dá. Então, tem alguns estudos que falam que a mulher, ela fica muito vulnerável, né? Quando ela não tem acesso a essa parte financeira. Então, dentro de um término de um relacionamento, muitas vezes a mulher fica vulnerável sem nada, porque ela não construiu algo pensando que, de repente, sei lá, o marido fosse fazer, né? Que é o que a gente pensa, que o marido toma esse lugar de sacerdote do lar. Mas, às vezes, se ele não toma, ela achou que ele iria tomar, e aí, no fim do relacionamento, ela, às vezes, fica sem nada. E aí, acarreta nos filhos novamente. Então, sim, é muito importante. Então, você, mulher, buscar isso mesmo, sabe? Como eu posso usar, quem é empreendedora, usar do empreendedorismo feminino, olhar mais para o seu negócio, onde que tá o dinheiro de fato, onde tem gargalo. Pô, às vezes até parar de consumir um pouco mais, né? Se você olhar, às vezes, sei lá, para o seu iFood, quanto você gasta por mês com comida? Né? Então, às vezes, se você reduzir isso, gastar menos, você poderia estar investindo em algo que é para o teu futuro. Então, com certeza. Compartilhando aqui até uma experiência pessoal minha. Hoje eu sou casada há mais de 7 anos, mas eu tive um rompimento no meu casamento durante 2 anos, que eu agradeci a Deus todos os dias por eu já estar numa caminhada com a minha liberdade financeira, né, tá investindo e podendo passar por aquele tempo com pelo menos assim, essa tranquilidade de que minhas contas estavam pagas, meus filhos estavam bem e eu poderia cuidar do meu interior muito melhor e aí ter a oportunidade de restaurar meu casamento, a nossa família. Então, e hoje a gente está totalmente posicionado de forma completamente diferente do que a gente era antes, né? Mas foi importante para mim ter tido essa experiência de ter essa liberdade financeira para passar por processos difíceis na vida e a gente não precisar se preocupar tanto com como é que seus filhos vão se alimentar, vão ir para a escola e tudo mais, né? E é muito doido para pensar, né? Porque assim, às vezes a pessoa ela nunca foi procurar para investir, porque ela nem sabe quanto é.
esse que é o mais doido, né? Ela não olha para o dinheiro como, talvez ela vem com as crenças, puxando crenças de lá de trás do que ela conhece sobre o dinheiro. Então ela não para pensar, ela nunca estudou sobre como é, o que eu faço. Eu não tenho como agora, mas lá na frente, daqui quanto tempo? Esses dias eu tava conversando com um casal super novo, ela 22, ele 25. E eles têm tudo assim planejado, coisa mais linda. Eu falei, gente, com 20 e poucos anos eu não sabia nem o que eu queria da vida. Agora a gente E tem que eles, correr não, atrás. 2030 a gente vai querer ter filho, 2030 a nossa renda tem que estar assim, a gente já tá fazendo esse investimento. Eu falei, nossa, que coisa linda. Então, imagina se todos os casais, né, e as pessoas tivessem essa consciência. É verdade. É isso. Mais alguma coisa que você quer deixar aí de dica para o nosso público? Eu acho que o principal é isso, sabe? Você buscar esse patrimônio, esse legado, o desfrutar também, né? Eu falo, é muito gostoso a gente ter nossos imóveis na praia. A gente vira e mexe e fala assim, vamos fechar para esse Natal e Ano Novo? Vamos ficar, a última vez nós ficamos 30 dias na praia. Então. E foi tão gostoso, e aí você olha, gente, é surreal, você vê o seu primeiro imóvel, e aí você abre, assim, sei lá, igual esse lugar que a gente tá aqui, você abre a sua janela, você abre a porta, você fala, isso aqui é meu? Além de me dar lucro, isso aqui é meu. Então, assim, é muito bom, é muito, assim, eu recomendo pra todo mundo. Quando você pegar sua chave, seu primeiro imóvel, você começar a decorar, você vai falar, que delícia, por que eu não comecei antes? Ai, legal, Mi. Mi, Tá obrigada bom, pelo papo de eu que hoje. agradeço. E esperamos que a Mi se hospede muito com a gente, que a gente tenha o privilégio de tê-la nos nossos imóveis, a família dela, tendo esses momentos únicos, porque o The Lodges, o nosso objetivo é proporcionar momentos únicos para as famílias. E quero que tenha muito sucesso investindo. Amém. Eu tô Com aqui certeza. torcendo que faça muito dinheiro Com mesmo. certeza. E conte mais para as pessoas de como esse negócio é lucrativo e traz essas experiências maravilhosas. Exato, e que vocês tenham acesso a essa pessoa maravilhosa. Qualquer dúvida que vocês tenham, com certeza é uma pessoa que vai cuidar de vocês desde como hóspede, né, até realmente a pessoa que quer começar a investir, com todas as dicas, com toda a segurança. Então eu confio de olhos fechados aqui na Pri.